Então, vamos lá. Acho que hoje a gente está praticamente. A gente já tem, além de você, Norberto, mais duas pessoas que avançaram com a contratação, uma série de conversas em curso, e duas pessoas convidadas, a Daiane França, não sei se você conhece, ela trabalha muito com esporte, ainda é de Fortaleza, mas está morando em São Paulo tem um tempo, e então a gente convidou inicialmente ela e o Alan, que acabou de entrar, que é do grupo do Bloco do Beco, que fez o trabalho, que a gente fez uma parceria, fez um trabalho lá do painel da Rouanet de São Paulo. Então, Alan acabou de chegar aí. Além disso, a Fundação, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul também deve participar, eles são clientes, Prosas, e dentro do escopo lá está uma visão para eles desses dados, então eles também vão começar, mas a gente conversou só hoje, então eles não estão nessa primeira reunião. O que a gente pensou como dinâmica? Então hoje, basicamente, tem muita equipe Prosas aqui, queria pedir todo mundo para se apresentar rapidinho, e aí, Roberto, então, inclusive falar das suas expectativas também, sabe, um pouco de como você, qual que é a sua atuação aí especificamente. A gente já conversou várias vezes, mas é bom para todo mundo saber aqui, porque a gente vai tentando moldar esse trabalho para atender ao máximo as dores e as demandas de quem está chegando. Então, se você puder puxar o barco. Vamos lá. Dos presentes aqui, acho que mesmo só você e a Carol Farias, que a gente teve mais contato já, né? Aos demais, prazer, sou Loriberto, sou de Santa Catarina, atuo com vários crachás, atuo tanto como consultor, como pesquisador, como diretor de instituição, de OSC, e conhecendo um pouquinho do que a gente tinha conversado lá um pouco mais para trás, eu já tinha a expectativa do que seria essa solução. E o tanto que a gente brincou com ela, né, em alguns momentos que o Tiago liberou alguns dados aí, eu enxerguei um potencial muito grande de fazer com isso, montar estratégias de abordagem junto a empresas que a gente sabe que poderiam aí contribuir um pouco mais. Inclusive, eu relatei outra vez, não sei se o Tiago vai lembrar, mas tem dois amigos meus que são de empresa lucro real, que tem o PAT e não tem nada de aportes, né, para nenhuma lei. E quando eu questionei eles assim, mas nem sabia que podia fazer. Então, assim, ou seja, a partir de dados, né, apesar deles terem esse delay de tempo, né, não é uma posição do dia, né, mas ela nos dá essa dimensão de até onde a gente pode chegar. É claro que a gente não pode sair com a faca no pescoço deles, né, dizendo, olha, outro faz, ou senão, né, vou te dedurar, né, não é por aí, mas assim, nos ajuda a entender como que eles também olham, né, essa questão das leis de incentivo. O porquê muitas vezes aportam mais para uma do que para outra, né? Enfim, acho que tem muita coisa que dá para explorar a partir dos dados que estão lá, né? E eu quero explorar o máximo possível, porque Tiago sabe que, pelo Amigo do Leão, a gente tem essa ânsia de vamos buscar essa grana aí que está na mesa, porque, né, serão vidas impactadas, é impacto social que a gente sabe que vai acontecer.
Acho que é isso, de forma resumida, um pitch aí. E um ponto que eu acho legal dessa diversidade do grupo que a gente vai montando, porque assim, a gente tem um trabalho que é fundamental aqui, que é o agrupamento das empresas, né? E quando eu olho para as empresas de Minas, elas estão mais agrupadas que as empresas de Santa Catarina. Então, trazer mais gente que vai questionar mais, que vai usar mais o dado, vai fazer o dado ficando mais qualificado. Quanto mais qualificado, melhor a leitura que a gente tem, né, vai evoluindo as possibilidades de análise de cada um. Agora mesmo eu acabei de fazer uma reunião e surgiu uma demanda das empresas que têm filial na minha cidade, Carol Xavier, que a gente não encarou, né? A gente não encarou, não era uma demanda nossa, não era uma dor nossa, mas chegou o SEMAS agora que vai fazer um trabalho específico em Itabirito. Eu disse, não, eu queria saber todas as empresas que têm filial aqui na cidade. Eu disse, opa, tá vendo? Já temos mais um próximo filtro para lançar. Enfim, mas vamos lá. Então, muito bem-vindo e valeu de novo pela confiança para a gente construir isso junto. Vamos passando rapidinho. Carol. Vou eu, tem duas Carols aqui, gente. Eu sou a Carol Xavier, né? Tem a Carol Farias, então eu tô na frente do time de dados aqui da Prozas, então boa parte dessas ingestões que a gente faz, tanto de dados da Receita, etc., passa pela infraestrutura e pelo meu time. Então, é muito bom estar perto aqui para ouvir um pouco das dores, etc. Já tem insights de coisas novas para fazer. Vou falar rapidinho aqui, porque eu acho que conheço o Loriberto antes de conhecer o Thiago, então muito feliz dele ter sido o primeiro a entrar no programa, muito animada, Lori. Você é o nosso número 1. E é isso, assim, eu sou coordenadora de marketing aqui da Prozas, eu ajudo o pessoal a colocar todo o bonde para passar na avenida, como, acho que pegando aqui um gancho para chamar o Alan para trazer depois no bloco. E é isso, assim, sou da área das ONGs desde sempre e muito animada de conseguir transformar esses dados em ferramentas de captação. Alan. A gente já conversou se é Alan ou Alan, e ele falou que responde dos dois de boa, então... É os dois. A internet está um pouco ruim, se eu estiver travando eu ligo o celular. Mas eu sou o Alan, assim como o Loriberto, tenho alguns crachás também, de pesquisador pelo bloco, mas também sou diretor institucional de uma outra ONG. No bloco atuo também como apoio alguns processos de captação de recursos, enfim, se multiplicando aqui para conseguir, enfim, gerar bons impactos e descentralizar recursos. Agora a gente está começando com uma outra iniciativa, que vai ser uma agência periférica para captar recursos a partir dos achados da pesquisa, mas enfim, está em processo ainda de construção, mas logo menos vai estar na rua com algumas pessoas aqui da Zona Sul de São Paulo, que é da onde eu falo também. É isso, prazer, gente. Ana. Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou aqui nova na Prozas, estou aí fazendo parte do time comercial, então, tendo dúvidas aí, podendo auxiliar e muito feliz aqui, animada de saber que está rodando, que já tem pessoas aí que vão poder cutucar as empresas e a gente olhando esses pates aí, vendo né? Que o pessoal está deixando de usar e investir e transformar, né? Porque no final das contas tudo vira uma transformação, então aí bacana ouvir sua fala, viu, Lori e Alan, e todo mundo.
Juliana. Boa tarde. Eu não sei se minha câmera está funcionando para vocês, não sei muito bem como é que está aqui, mas assim como ela, eu estou com uma estabilidade aqui na internet também. Eu sou Juliana, eu sou nova na Prozas, mas um pouco mais antiga que a Ana. Loriberto, fui eu que te atendi no WhatsApp, então eu sou a pessoa que está responsável pelo atendimento às pessoas que estão interessadas no programa de dados. Eu sou SDR aqui na Prosa, estou ajudando um pouco também com relação à qualificação de dados e super disponível para estar atendendo todo mundo sempre que precisar. Gente, então vamos lá. O que a gente desenhou, né? A ideia é ter o grupo de WhatsApp, a dinâmica lá no grupo a gente vai descobrir na caminhada. E a Ana, super bem-vinda, a gente não conversou ainda, depois que você chegou e tal, mas também não uma correria doida. Sai de férias amanhã cedo, vou ficar uma semaninha fora, mas dia 15 eu estou de volta. O WhatsApp é uma dinâmica que a gente vai aprender na construção mesmo, né? Então, assim, a expectativa é que a gente tenha aí um grupo qualificado de captadores que sabem o que estão fazendo. Vocês vão poder conversar, trocar contatos entre vocês, não vão, cada um na sua... Cara, não sei que dinâmica, para que lado esse desenho de cooperação vai seguir. A gente, por atender empresas, a gente tem um compromisso muito claro de focar exclusivamente nessa base de dados que é fonte pública, que o resto a gente complementa com pesquisas na internet e não ser um espaço de que Prozas vai indicar alguém, Prozas vai abrir porta, isso foge do nosso escopo. Mas a expectativa é essa, que assim, se a partir desses dados, Loriberto foi lá, bateu numa porta, a porta se abriu, quiser compartilhar informação, trocar com a turma e tal, aí é uma dinâmica do grupo que, enfim, acho que vocês vão poder construir isso ao longo do processo. O que a gente, então, tem isso, a ideia é ter esse encontro pelo menos mensal, mas, por exemplo, acho que essa alta temporada de final de ano, talvez a gente faça mais, que a gente marca, bate um papo, apresenta alguma novidade ou outra, e deixa gravado para quem não puder participar, mas mensalmente a ideia é ter um dia fechado para todo mundo poder se organizar, né, pelo menos. O acesso ao painel, que já começou, você já tem acesso. Acabei de acrescentar seu acesso aqui, Alan. Esse painel, diferente do outro, ele está aberto para exportação. Então, o que vocês filtrarem, clicou para exportar, ele exporta aquele filtro. Então, fiquem à vontade, mas aí hoje eu quero aproveitar e repassar alguns conceitos, só para não ter filtro errado. Tem umas coisas que a gente vai acrescentando filtro e vai começando a ficar confuso. Então, validar que a gente está falando todo mundo a mesma coisa e falar de alguns primeiros relatórios rápidos, né, que a gente quer publicar provavelmente já na semana que vem, que aí nós vamos criar um repositório e vai ser planilha, assim, que é tipo, olha, tem aqui 100 empresas que investiram já no início do ano, agora de 2025, e não investiram em 2024, tá? Destaques aqui, ó, essas empresas aqui de tais lugares e tal, fica atento. Que aí é coisa que não dá tempo da gente, vamos fazer um dashboard bonito, não, planilha, está aqui, ferramenta de trabalho, você vê se aquele recorte ele é interessante para o seu trabalho ou não, e vamos criando lá esse repositório. Então, agora eu pensei em abrir, colocar aqui no ar e a gente começar a dar uma repassada no painel. Ou, se tiver alguma dúvida, vocês já falem aí a qualquer momento, viu, gente? Mas tá bom, vamos lá, ó. Primeiro ponto aqui, e aí, Carol, eu vou te pedindo algumas coisas,
não sei, eu queria colocar essa divisãozinha aqui entre a apresentação e esse conjunto, para não parecer que a apresentação é só desse primeiro conjunto. A gente separou o trabalho aqui em aporte, que a gente está chamando de aporte e dedução. Aporte é dado do Ministério da Cultura e do Ministério do Esporte. Então, o Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte capturaram essa informação, que tem um projeto aprovado lá que recebeu uma doação. Então, a gente vai no sistema deles e pega. Esse aqui é dado de dedução é um relatório da Receita Federal. Então, esse cara que fez a doação, depois ele vai lá e pede a dedução. Mas não agora, Carol. Senão vai ficar dando uns piques aqui. Mas boa, já ficou aqui, ficou separadinho. O valor da dedução nem sempre é igual ao valor do aporte, podendo ser maior ou menor. Como regra, as empresas aportam mais do que deduzem, mas nem sempre. Então, assim, são dois conjuntos de dados que eles estão separados aqui, um não está conversando com o outro. Pode ser que no futuro a gente avance para fazer eles conversar, mas por enquanto não estão. Vantagem de aporte, a gente tem o dado da origem da empresa que saiu e no projeto que chegou. Então, a gente vê origem e destino. Dedução, a gente só vê, como é o dado declaratório só da empresa, a gente só vê origem. A gente só sabe de qual empresa que está, a gente não vê para onde o dinheiro foi. E a gente não tem o relatório ainda de 2023. De 2024, a gente está só com os dados de 23. E 24, que é o filé, né? Por quê? Olha só. Aqui a gente consegue ver que a Petrobras deixou de investir 72 milhões de reais em cultura em 2023. Aí a gente fica animado, só que se a gente vem aqui no dado de aporte, que tem 2024, e olha a Petrobras, a gente vê que a Petrobras ampliou para caramba. Então, aquele gap de 23 caducou. Então, eu recomendo que sempre que alguém olhar para a dedução e que vê gap aqui do lado da dedução, volte e olhe aqui no aporte para ver se em 24 a coisa não melhorou. Porque senão vai dar uma cartada potencialmente errada. Aqui, dedução, a vantagem é que a gente tem dado da Rouanet, do audiovisual, de esporte, de infância e de idoso. No lado de aporte, só Rouanet e esporte. E aqui em dedução a gente tem também o nosso programa de alimentação do trabalhador, que foi a grande sacada que ajuda a gente a identificar o gap muito maior. Então, falando em gap, como que a gente calcula gap, né? A gente pega por CNPJ, que está consolidado por grupo empresarial, mas a gente analisa por CNPJ e olha quanto o cara investiu em cada um dos mecanismos. Então, olha, PAT é 4% do imposto de renda igual o Rouanet. Igual o Rouanet mais audiovisual. Cultura aqui é porque é Rouanet mais audiovisual. Também 4%, esporte, FIA e idoso. A gente vê qual que ele melhor aproveitou e usa para calcular o potencial dos outros, menos o que utilizou, dá o gap. Então, se a Petrobras colocou que 130 milhões em PAT e só 58 em cultura, quer dizer que ela podia ter colocado mais 72 milhões em cultura, em 2023. Se ela colocou zero em FIA, ela poderia ter colocado 32 milhões cada um. E assim a gente faz a conta para os 16.533 CNPJs. Por que PAT é super importante? Quando a gente acrescenta o PAT é economia na veia da empresa, né? É despesa mesmo dela que ela vai deixar de pagar de imposto de renda. Então, muito mais empresas se interessam pelo PAT. Então, aqui a gente tem 16.500 empresas,
Se a gente olhar aqui e pegar só 2023, todo mundo, né? A gente tem, então, só Rouanet Esporte, a gente chega em 5.300, 5.400 quase CNPJs. Quando a gente vem para cá, a gente vai para 16.500. Então, por isso que o gap fica muito maior. Então, aqui, a gente tem mais incentivos, tem muito mais CNPJs, mas está desatualizado, é 23. Na hora que a Receita liberar o dado 24, a gente vai correr e vai liberar, e vai trazer esse dado aqui para a gente poder trabalhar e tentar aproveitar nas últimas horas de 2025. Então, o que mais? Que é super importante. Grupo empresarial. Diga. Só uma análise que eu tinha feito lá atrás, né? Não necessariamente o gap, o PAT representa exatamente 4%, em função de algumas outras particularidades de cada empresa, mas pelo menos nos dá essa dimensão, né, por CNPJ, como é que está a situação dela em relação ao uso de leis, né? Pode ser muito maior, na verdade. Pode ser muito maior. O que a gente vai dizer é o seguinte: se ele deduziu 10 milhões em PAT, o 4% dele é pelo menos 10 milhões, ou então ele está deduzindo além da conta, né? Então, assim, aí a gente olha para todos. Tem gente que a maior dedução proporcional foi no fundo da infância, tem outros que é no fundo do idoso. Santa Catarina tem muita gente que aporta mais fundo da infância, e esse dado aqui é legal, olha, quando a gente pega por estados, veja esse percentual de aproveitamento, né? Então está 55% na média, 48% para idoso. Quando a gente pega aqui Santa Catarina, idoso e fundo da infância são maiores, porque tem a regra estadual, né? Santa Catarina tem uma regra que toda empresa que está lá precisa destinar para fundo da infância e fundo idoso. A gente vê que nem todo mundo destina, né? Tem muita empresa que o CNPJ está lá e não destinou. Mas, olha, e aí deixa o dinheiro na mesa no esporte. Só para atualizar essa regra, né? As empresas que têm algum benefício fiscal do Estado, no ICMS, essas obrigatoriamente têm que fazer. Então, por isso não alcança o 100%, mas, enfim, ajuda pra caramba. Assim, e aí chama atenção, né? Que elas vêm para o fundo da infância, mas não... Aí podem já colocar o dobro no esporte, não colocam, né? O esporte, talvez, em Santa Catarina, seja um dos menores aproveitamentos. No Rio de Janeiro, os fundos já são menores. Olha, o fundo idoso vai lá para 42%. Cultura passa de 70%. Então, não é padrão em todo o Brasil, não é todo mundo igual, né? Então, se a gente vê comportamentos diferentes, Ceará tem regra também para benefícios estaduais, mas, enfim, olha, cultura, 41% só é aproveitado. Do Ceará, o que me chama muita atenção é o Banco do Nordeste. Olha, o Banco do Nordeste deixou de aportar em 2023 16 milhões de reais. É muito dinheiro se a gente pensar numa estatal, né, de um estado específico, né? Bem, só trazendo um dado aqui que ele pode trazer alguma confusão. O F do patrocinador, que está aqui, e município do patrocinador, é dado que a gente tira do CNPJ. Então, é dado oficial, é onde está a matriz da empresa. Sede do grupo, UF e município é dado que a gente atribuiu. O que a gente quer dizer com isso? Olha só, vamos Energisa.
A Energisa, ela tem vários CNPJs, são 11 CNPJs, e o recurso está distribuído nessas UFs. Então, é pelo CNPJ das várias empresas que a gente agrupou como Energisa. Só que a gente classificou Energisa como tendo sede em Minas Gerais. E isso faz diferença. Porque, olha a carinha aqui. Quando a gente olha a Energisa, a gente vê que o dinheiro vem do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da Paraíba, de Tocantins, do Sergipe, 2,9% em Minas. A gente identificou, a gente sabe que a sede dela está em Minas Gerais. Então, o centro de decisão está em Minas Gerais. E aí, quando a gente vai olhar, 50% da grana dela vai para proponentes de Minas Gerais. Então, é uma forma diferente de olhar a questão da localização, né? Então, eu vou ter, se a gente clicar aqui em Santa Catarina, cadê você, Santa Catarina? Eu vou filtrar todos os CNPJs que têm matriz em Santa Catarina. Então, vamos lá, deu 1.122 CNPJs, um aporte total de 474 milhões. Se eu filtrar aqui, sede do grupo Santa Catarina, gente, apanhando de novo. Deu 122 CNPJs com 340 milhões. Quanto que tinha dado antes em milhões? 480, quase 500. Vamos ver. 340, sede do grupo, e 470. Então, assim, tem mais empresas com CNPJ, quando a gente vai ver a sede, que tem menos sede em Santa Catarina. Então, são olhares diferentes, tá? E aí a gente tem isso em todos os lugares, né? Então, aqui, ó, se a gente... E aí, quando eu faço esse filtro Santa Catarina aqui, eu pego tem CNPJ espalhado por vários lugares do Brasil, tá vendo? Eu pego se eu falei que a sede da ENGIE está em Santa Catarina, eu trago todos os CNPJs da ENGIE para essa conta. Então, daqui, 340 milhões, 122 CNPJs. Quando eu venho aqui, eu filtro só os CNPJs que estão em Santa Catarina. Então, são duas visões diferentes. E esse sede do grupo é pesquisa nossa. Então, pode ter erro também. A gente pode errar, a gente já achou erro e a gente vai continuar achando erro toda hora. E essa é uma margem que você sempre tem que ter. A gente pode sempre olhar para o dado, acho que o dado ajuda a gente a tomar a decisão, mas se achar alguma coisa estranha, se tiver dúvida, joga no grupo, vamos trocar ideia, porque a gente pode ajustar e a gente vai corrigindo. Inclusive, Carol, município do proponente a gente pode trazer para cá também, tá? Faltou aqui. Está nos outros todos e faltou lá no... E faltou lá no primeiro. Então, ó, esse ponto para mim era importante, diferenciar o que é sede do grupo de UF e município do patrocinador. O cálculo do gap, que pode dar uma dúvida que é interessante. Olha, por que Bradesco tem gap tanto em esporte quanto em cultura? Porque a gente faz análise por CNPJ. Como o Bradesco tem 48 CNPJs, tem CNPJ que investiu mais em cultura do que esporte, tem CNPJ que investiu mais em esporte do que cultura. Então, dá gap para os dois lados. Porque o acerto com a receita é por CNPJ, não é pelo grupo empresarial. Então, ele pode ter errado dos dois lados. Mas, claramente,
um gap muito maior aqui no esporte, que para mim é inclusive uma grande oportunidade, né? Aqui a gente tem esse dado que é válido, que é de 2024, que mostra os maiores gaps, né? Então a gente consegue filtrar e ver os maiores do esporte. Então a Petrobras, 70 milhões, o governo federal, de uma forma geral, as estatais federais não fazem um trabalho legal no esporte. Então, você tem Petrobras, Banco do Brasil e BNDES, já dá aqui quase mais de 120 milhões de reais no esporte, num mecanismo que movimentou pouco mais de 1 bi, então, assim, mais de 10% de ampliação só aqui nessa turma. Destaque aqui para mim, Stellantis, que mantém o Centro Cultural da Fiat, né? Tem um Centro Cultural da Fiat aqui, então eles investem muito no Rouanet, deixaram o esporte para trás, enfim. E quando a gente olha para o contrário, isso aqui é uma dica de filtro também, se clicar nos 2 filtros dá ruim, tá? Então, tem que desmarcar a cultura para marcar esporte, tem que desmarcar esporte para marcar a cultura. Se não marcar nenhum dos 2, fica os 2. Mas se marcar os 2, aí dá ruim, zera tudo. E cultura como o maior gap, Banco do Nordeste e Supermercados BH também, que é interessante, né? O dono do Supermercados BH, dono do Cruzeiro, também investiu em esporte, mas não olhou ainda para a cultura. Gente, acho que como orientações, dicas de uso aqui dos painéis, a princípio eram essas que eu achava que era mais importante de reafirmar. E um pouco de números do que a gente está trazendo das bases de dados que a gente tem, né? Então, olha só, a gente pegou a base do CNPJ, 246 mil CNPJs que estão no lucro real. E aí, olha que interessante, a gente pegou pela faixa do capital social. Apenas 1.339 empresas com capital social acima de 1 bilhão. Capital social não significa lucro, né? Então, assim, tem muita holding, participações também que não paga IR, porque só recebe dividendo, o IR já foi pago na empresa de baixo. Então, tem muita gente que não vai usar o incentivo. Agora, olha, 50% do valor aportado na Lei Rouanet em 2024 veio desse grupinho aqui de 0,5% das empresas. Então, o que isso reforça, cara? Incentivo fiscal é jogo de gente grande pra caramba. Então, assim, pode buscar as empresas que têm capital social de 10 milhões de reais, mas beleza, você vai fazer vai buscar uma agulha no palheiro de 220 mil empresas que aplicou 11,5% da Rouanet. Enquanto aqui tem 1.300 empresas que aplicou 50%. Então, assim, o jogo é concentrado nas grandonas. E aí a gente está dando prioridade para entender o perfil dessas grandonas. Então, a gente já agrupou 855 empresas das 1.339, que corresponde a 1 bi 400 milhões da história. Então, a maior parte do recurso já está aqui organizado, sobrando aqui só um pouquinho da grana, só quem praticamente não investiu, que ainda não está agrupado. Mas a gente quer limpar isso, deixar tudo organizadinho, fazer a varredura total dessa turma, depois passar para a turma de 500 milhões a 1 bi, que são mais 1.200 empresas que representaram mais 11%. Então, bem nessa lógica, né? Na minha cabeça, quem tem que, na hora de priorizar o processo, o esforço de captação, olhar para essas 2.500 empresas aqui, você está olhando para 62% da grana. Então, 1% da empresa resolve 62% do recurso.
e aí depois, enfim, se sobrar tempo, olhar para a turma de baixo, mas só vai aumentando, né? 5 mil empresas, 18 mil empresas, 220 mil empresas para os mesmos 11%. Eu atacaria daqui para lá, nessa direção, né? E aí, quando a gente olha a quantidade total, a gente já agrupou só 8 mil, só que a gente agrupou as que movimentam muito recurso. Esse aqui é um ponto de partida super importante para a gente entender. Então, uma coisa que eu quero, uma das primeiras listas que eu vou liberar para vocês é essa turma, essas 1.339 empresas, já refinando esse agrupamento, mostrando quem está investindo e quem não está. Então, vai dar para identificar, por exemplo, Aeroportos Brasil Viracopos. Nem sei se tem recurso ou não, né? Mas não investiu, não tem nenhuma dedução de IRB, não tem nada no sistema da Rouanet. Também não usou PAT, então a gente consegue, está fora do nosso radar, está fora daquele radar das 16.500. Então a gente vai passar para vocês uma lista de grandes empresas que estão fora do radar das 16.500, estão fora do dashboard e que eventualmente poderiam investir. A gente não tem certeza se tem grana para investir, mas a gente entende que, se for para bater na porta de alguém que a gente não tem histórico de captação, é melhor bater nessa faixa aqui do que nessa de cima. Claro que tem as exceções, igual o Loriberto, conhece pessoalmente dono de empresas e tal. Beleza, aproveita, está aí, traz para o jogo. Mas a gente sabe que o dinheiro mesmo, o grosso, está aqui nesse blocão aí na turma de capital social acima de 500 milhões de reais. Essa, que aí eu ainda quero ver, mesmo eu viajando amanhã, se eu organizo. Essa lista das empresas que não estão lá no radar das 16.500 e a lista das empresas que já investiram em 2025 e não tinham investido em 2024. E aí, lista simples, com valor, e aí para vocês poderem trabalhar aí prospecção. Dúvidas? Acho que elas virão à medida que Exato. Começar a usar, né? Normalmente é assim. É isso, gente. Vai jogando lá no grupo, então, porque assim, bateu dúvida, joga no grupo, a gente já discute por lá e vai trocando ideia. Thiago, uma dúvida. A gente comentou um pouco disso ontem. Você falou que estava com essa previsão. E aí queria saber se você já tem alguma data em mente do recorte específico das CNPJs periféricos. Não olhando para os proponentes, no caso, na outra. Porque daí seria bom a gente conseguir cruzar também, sabe? De 24. Carol, a gente falou disso, tem que ver. Lembra que a gente fez o recorte para fazer o painel dos patrocinadores, né? Quem tinha patrocinado projetos da periferia de São Paulo. Agora a ideia é a gente pegar a base de dados inteira do BIP, que a gente está montando para fazer para a gente filtrar, saber quem são as organizações de periferia de São Paulo. Isso lá para o movimento do Bloco do Beco é importante. Eu acho que não é uma prioridade agora, porque isso a gente consegue ter mais na cabeça, mas para o ano que vem acho que seria legal, sabe? Final do ano, início do ano que vem. O que a gente tem aqui de ferramentas é super suficiente. Já anotei aqui para fazer esse recorte. E a gente faz o recorte pelo CNPJ e pelas áreas ali de São Paulo. E aí eu acho que é aquele, assim, a gente já tem a maioria dos bairros lá mapeados, né? Acho que pode virar aquela mesma dinâmica. Se aparecer alguma coisa que furou a lista já organizada até agora, aí a gente manda lá para os meninos, eles mandam de volta.
Agora a gente está fazendo geoespacial, né? A gente plota o geoespacial e aí cruza com as informações georreferenciadas do Estado, acho que é da Prefeitura de São Paulo. Então, não tem como ter dúvida. Fugir, né? Ah, ótimo. Beleza. O que mais, gente? Vocês querem aproveitar para, enfim, quando deixa, eu fico, passo o dia aqui nessa, filtrando empresa por empresa e fazendo um pouco da leitura dessa distribuição, né? Acho que um caminho super legal é vir aqui a partir dos gaps, voltar lá e olhar, né? Então, assim, Eletrobras, que história que é essa? Então, o maior gap de cultura Eletrobras, então vamos tentar entender que bicho é esse. 11 milhões e deixou 22 milhões na mesa, assim, muito raro isso acontecer na cultura, né? Quem mais está lá de destaque, né? Banco do Nordeste já falou e tal. Schub é seguradora, né? Ela já mudou de nome recentemente, era outro nome. Aí, Carol. Já vou ajustar aqui. Isso aqui é isso, é coisa do, né, tá passando, fica um CNPJ de fora aqui, então, mas pequenininho, 29 mil só, mas olhando a conta geral, vem mantendo o padrão na Rouanet, no esporte e cultura fora. Então, eu acho que esse é um bom modelo para ir tanto olhando para os gaps de 24, como para os gaps de 23, né? Aqui a gente consegue também identificar, seja pelos fundos também, Petrobras vai liderar em todos. E alguns a gente já vai ter. Uma dúvida, na tabelinha do aporte não dá para filtrar por lei de incentivo? Não, né? Por cultura e esporte, sim. O filtro está aqui. Tá. Então, aqui você tira só os outros tem não. Aqui ficou alguma coisa aqui para trás nessa história, né, Carol? Por que... Me lembra o que tá dando esse... esse aqui está um comportamento estranho. Que ele sumiu com 21 do Rouanet, enfim, e manteve os dados de esporte ali. Mas, em tese, todos estão... Está somado, né? Então, quando a gente vê a lista total dos maiores patrocinadores, está somado cultura e esporte, 1,4 bi da Vale. Se pegar só cultura, só Rouanet, cai para 1,1 e o esporte menor, esporte 300. A observação entre essas páginas é que o aporte, que tem a visão de gap, não tem CPF. E maiores grupos têm. Esse aqui a gente zerou, o CPF não está aqui por causa desse cálculo do gap, mas aqui, ó, está um comportamento suspeito. Sumiu 21 quando a gente filtra Rouanet. Tá vendo? Rouanet aqui, ó, 2 milhões. Uhum. Se eu filtrar Rouanet, o 21 está saindo do mapa. Tá, vou dar uma olhadinha nisso. Tá. Gente, qualquer comportamento estranho desse, relatem, porque rola direto, assim, da gente fazendo esses ajustes e ajustando o ponteiro mesmo. Bem, acho que é isso, acho que demos uma repassada aqui nos principais pontos. Fica gravado, a gente vai também, aí vou ver aqui internamente como que a gente deixa as gravações
organizadas numa pastinha também, na mesma pasta que eu vou colocar lá os insights, e para poder todo mundo acompanhar quando perder alguma coisa. Eventualmente, a gente caminha depois para evoluir para uma plataforma, igual a gente estava discutindo, de curso online. Enfim, vamos ver como é que a gente deixa melhor essa organização. Se vocês tiverem sugestões também, estamos prontos para atender. Fechou, gente? Maravilha. Foi até mais rapidinho hoje, mas acho que quando aumentar o grupo, eu quero ver se a gente deixa essa reunião sempre para pelo menos 1h30 reservada aí. Eu vou deixar até 2 horas da minha agenda, porque se alguém quiser ficar no final, a gente bater na bola, tirando dúvidas específicas, estamos à disposição. E fiquem à vontade para mandar as questões lá no grupo para a gente ir trocando ideia. Beleza? Já está todo mundo com acesso, né? Não me lembro, mas acho que... Acho. Eu coloquei o acesso ao Dash como descrição lá no grupo do WhatsApp e também mandei o link de acesso do WhatsApp para o Alan, que ainda não estava lá. Então, sempre quando vocês quiserem encontrar o link, se vocês não acharem, é só olhar lá na descrição do grupo que vai estar lá. O seu está o projetos.orplan, Loriberto. O Murilo também já entrou. Alan, eu acabei de acrescentar aqui antes de começar a reunião. Mas devia estar o loriberto.filho@orplan.solutions. Então, deixa eu trocar aqui. Loriberto. De baixo, de baixo. A Dai falou que entrou agora para pegar a parte final. Acho que falta também incluir o e-mail dela. Se tu puder botar aqui para a gente, Dai, por favor. Esse é o Gmail. É Gmail, Loriberto? Esse aqui é padrão de... É um Gmail, é um Gmail. É isso aí mesmo. Qual que é o da Daiane? A Dai mandou... Você viu aí? Daiane de Franca? Acho que é isso mesmo. Sim. Isso mesmo. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada, estou aqui no trânsito, mas acompanhei a parte final. Beleza, a gente vai disponibilizar o link, que aí hoje foi mais passando, mostrando os filtros, explicando um pouco a diferença de sede de grupo para município, para o F do patrocinador. A gente, inclusive, até isso, tá? Nomenclatura, às vezes vocês acharam que tem alguma coisa que dá para ficar mais claro, pode sugerir também. A gente repete uns termos, né? Gap aqui, gap lá, mas são coisas, né? Conceito parecido, né? Mas usando dados diferentes. Então, se tiver coisa que der para esclarecer, que fica mais claro para todo mundo, pode sugerir. Diga. Ô, Thiago, uma pergunta que sempre chega das organizações é sobre a tributação, né, trimestral ou anual. Isso aparece na plataforma ou tem uma maneira da gente encontrar essa informação? Não está no dashboard, mas a gente tem esse dado em algum lugar. Porque, por exemplo, para a estratégia de abordagem, isso ajuda muito, né? No momento certo de abordar essa empresa. A gente tem esse dado. Eu só preciso achar... Aqui, ó, na SEF, que é o dado de até 2023, a gente tem informação se é o trimestral ou anual, ele é por CNPJ e a gente está disponibilizando todo o dado por grupo. Então, Carol, a gente vai ter que pensar como consolidar, porque vai ter um mesmo grupo, vai ter empresas no anual e no trimestral.
mas a gente sinalizar lá, quem tem trimestral já vai ser bem útil. Tem uma questão ali que isso é uma deliberação da empresa que ela faz no primeiro trimestre de cada ano. Ali ela define se a forma dela no ano corrente vai ser anual ou trimestral. Então, talvez como uma sugestão é ver como que ela se comportou, se tem possibilidade de ver dos últimos 3 anos, então, né? Se tem os dados até 23, pegar 21, 22 e 23 e ver se ela manteve o mesmo perfil de tributar, né? Trimestral, ou se teve mudanças ali de ano após ano. Isso a gente está vendo um movimento, ano a ano, elas migrando para o trimestral, tá? Forma de apuração, CNPJ base, Count Unique, que acho que vai dar o que a gente está querendo. CNPJ base, Count Unique, percentual do total da linha. Ó, o que eu fiz que está dando essa confusão? Não pergunta para a gente não, Tiago. Tem um percentual aqui que não está preenchido, Carol. É do próprio dado da ICF. Tem alguns que vêm no... Mas olha, o anual, tá vendo aqui que está caindo, 68, 71, e está chegando aqui 54, 51. Então, assim, era 23%, veio o dado identificado como... Então, assim, ó, na casa de 20%, para casa de 30 e poucos por cento, para mais de 40% das empresas já no trimestral. E isso está fazendo um efeito que é importante, que é essa diferença aqui, olha. Aí furou aqui também, Carol, se filtrou, porque aqui está o aporte ao longo de 24, né? Então, esse dado aqui está melhor, está mais visível aqui no... A gente fez o ajuste para o painel geral, tem que fazer para lá também, tirar só de 24 e jogar para todos os anos, porque essa evolução é legal. Aí está demorando aqui para mim para abrir. Mas a gente tem até um artigo falando disso, que está caindo ano a ano esse percentual aqui. Isso aqui era 78% no último trimestre, que quem faz o anual deixa sempre para o final do ano. E caiu bastante para essa casa aqui dos 65%. Então, e isso tem efeito, tem a ver com isso aqui, né? Ter mais empresas que estão migrando para o trimestral. E esse é um ponto bem importante, porque a proposta que teve de reforma tributária em 4, 5 anos atrás, ela previa a obrigatoriedade do trimestral. Deixaria de ser opcional. Então, na hora que deixar de ser opcional, isso muda a dinâmica do investimento social incentivado de todas as empresas, porque todas vão ter que fazer. Se elas não fizerem cada trimestre, elas vão perder. Então, essa ideia do edital anual, não sei se vai cair, entendeu? Então, assim, já tem esse... Cara, passar de 23% para 41% é uma mudança bem significativa.
E é isso, olha, 2.200 empresas no trimestral, 6.800 empresas no trimestral, de 2015 para 2023. É uma mudança bem significativa. Nós vamos dar um jeito de incluir isso lá no painel geral, Daiane. Boa lembrança. Dá para fazer um filtro lá, Carol. Quem tem trimestral, e aí, só de ter o filtro trimestral já tira todo mundo da história, já deixa só os trimestral. No Aportes ou no IRB? Na Aportes. Nessa, por exemplo, essa aqui, maiores grupos. Se a gente tiver um filtro de trimestral, só tirando as outras do ar, já vai ser, já bate ali. Você vai saber quem que eu tenho que procurar que é trimestral. E esse é um filtro simples da gente incluir aqui. Em algum lugar. Beleza. Mas acho que cabe aqui em tudo, tá? Essa aqui não, porque é proponente, maiores gaps. Dá para pensar maiores gaps do trimestral. E aqui seria legal a gente dar um jeito de trazer a informação. Quando eu filtrar Nubank, aí eu vejo dos 2 CNPJs, se é todo mundo... Enfim, aí a gente tem que pensar nessa... Mas essa aqui é a prioridade, essa aqui seria a mais rápida e mais útil. Se a gente meter um filtro aqui de trimestral, essa aqui, cara, dá até para substituir essa turma aqui. Colocar o filtro de trimestral aqui, porque retirar o ano, porque a gente dá para ordenar por aqui, ó, quais são os maiores de 23, os maiores de 22, eu não preciso deletar os outros para fazer essa conta não, sabe? Enfim. Mas boa pedida, dá para trazer sim. Agora, no final de ano, já nem é tão relevante, mas para o início do ano é muito relevante. A gente precisa captar um projeto no primeiro trimestre. Essa lista aqui é muito menos útil do que a lista de quem são os maiores com tributação trimestral. Bom ponto. Fechamos, turma? Boas férias. Valeu. Mando notícias para vocês de lá. Maravilha. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.